tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre as minhas leituras do mês de setembro, um mês que eu não posso reclamar. Eu gostei de todos os livros que eu li e um deles, inclusive, virou um favorito. Também quero conversar com vocês sobre o parceiro do vídeo de hoje, que é o Cuponomia, um site de cupons de desconto e cashback. E hoje em dia, quem não gosta de fazer uma comprinha online, né? Então o Cuponomia acaba ajudando demais. Ele tem 2.000 lojas parceiras. E para a gente obter os benefícios desse site é muito fácil. Você vai entrar lá no site do Cuponomia e ativar o cashback da loja que você está interessado em comprar e você já vai ser direcionado para essa loja, onde você faz a sua comprinha normalmente. Para ter esses benefícios, eu vou deixar aqui um link onde você faz um cadastro bem rapidinho e ainda ganha R$5 de cashback. Chegando nos R$20, você já pode resgatar esse dinheiro. Bem, eu já vou começar a conversar com vocês sobre um livro que virou um favorito para mim, que é O Sol é para Todos, da escritora americana Harper Lee. Esse foi o meu livro de setembro, do desafio de 12 livros. Eu tinha muita vontade de ler esse livro já há bastante tempo, ouvia falar super bem, mas acabava deixando para depois. Esse livro aqui foi publicado em 1960, mas ele vai contar uma história que se passa na década de 30, lá no sul dos Estados Unidos, numa cidadezinha do estado de Alabama. Um destaque muito grande desse livro aqui também é que a narradora é uma criança. A gente costuma ouvir falar desse livro, né, saber que é uma história que se passa no tribunal, um caso muito sério, que um homem é acusado de estupro, e a gente sabe, né, que essa acusação está impregnada pelo racismo. Mas antes da gente se deparar nessa história, com o que está acontecendo, então, nesse caso, nós vamos andar com essa menina por essa cidade, pela escola que ela frequenta, pela sua casa. Então, ela vive com o seu pai, que é um advogado, e com o seu irmão, que é um pouco mais velho que ela. Ela aqui na história está por volta ali dos 7, 8 anos. Há também na história um menino que passa apenas as férias nessa cidade, e claro que eles vão aprontar bastante. Então, é um livro muito agradável de ler, que você vai passando página por página sem perceber. E aí, em certo ponto da narrativa, a gente vai perceber, através então da narradora, dessa criança, que o pai dela está defendendo um homem que foi acusado de ter estuprado uma mulher branca, e esse homem é negro. E isso, claro, vai ter uma consequência para eles devido a todo o racismo ali dos moradores daquela cidade. Então é muito interessante como a Harper Lee conseguiu, por meio de um ambiente aparentemente assim mais pacato, de uma cidade do interior, onde as crianças estão ali aprontando, com a sua imaginação assim super fértil, e no meio disso tudo ela consegue evidenciar toda essa injustiça, esses preconceitos e claro como tudo isso acaba levando a uma séria reflexão. É uma crítica muito bem feita, um retrato realmente de uma época, claro que impactou muito, né, aos leitores da época, como impacta até hoje. Esse livro já foi premiado na época, ganhou, né, um prêmio Pulitzer e também uma adaptação para o cinema. Eu ainda não vi esse filme, ele está disponível no YouTube, eu acho, só não sei se ele está legendado em português, mas eu tenho muita vontade de ver sim. É uma história realmente que prende a gente do início ao fim. E o que me chamou a atenção realmente foi isso. Em nenhum momento ela deixou de dizer o que precisava ser dito, mesmo dessa forma mais branda. Então, gente, eu tenho aqui em mãos um livro que vai agradar a muitas pessoas. É claro que não existe unanimidade, graças a Deus, nós somos diferentes, temos vivências diferentes, né, olhares para o mundo muito diferentes, mas esse aqui é o tipo do livro que vai ter mais chances de agradar. Então, é o tipo de livro, por exemplo, que seria um ótimo presente. Então, esse aqui é, sem dúvidas, um livro que eu recomendo muito e entrou para a lista dos meus livros favoritos da vida. Bem, já no Kindle eu li mais um livro do Gogol. Mês passado eu li o meu primeiro Gogol, eu peguei um conto chamado O Nariz. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento rapidamente com vocês sobre esse conto, e eu gostei muito da escrita do Gogol. Sabe quando você identifica logo de quem é aquele texto? O Gogol tem muito isso. Então eu fui atrás de mais livros, e o mais famoso dele é o Capote. E nessa edição aqui da LPM, a gente encontra, além do Capote, também o Retrato. Então, eu li esses dois textos do Gogol e gostei bastante. Eu venho percebendo, lendo esses textos desse escritor russo, que ele gostava muito, assim, de fazer uma crítica à sociedade da época, à burocracia do Estado russo, do funcionalismo público. E ele tem esse tom de crítica, mas também tem um tom satírico. E ele coloca alguns elementos ali também fantasiosos. E às vezes até um toque de terror, como a gente vai ver nesses textos.
Em Um Capote, a gente conhece, então, um funcionário público, ele já tá ali mais ou menos por volta dos seus 50 anos, e ele tem aquela vida bem restrita, não ganha bem e tal, e ele usa lá o seu velho capote para ir trabalhar. Só que já está muito surrado, realmente muito, muito gasto, e claro, né, que o frio na Rússia é de rachar, e aí ele tenta lá, em algum momento, remendar aquele capote indo até um alfaiate. Fora isso também, ele era muito ridicularizado pelos seus colegas de trabalho. E é claro que isso teve, né, um forte impacto sobre ele. Só que o alfaiate se nega a arrumar aquele capote, diz que não tem mais jeito e tal. E ele teria, então, que encomendar um novo, né, para que ele costurasse, então, um capote novo para ele. E é isso que vai acabar acontecendo. E com esse novo capote, então, parece que ele ganha também um novo status. Então, a visão das pessoas muda em relação a ele, lógico que ele chama a atenção ali, e a visão de si próprio também muda. É claro que até ele conseguir, então, encomendar esse capote, usar esse capote, ele ficou bem obsessivo com essa ideia. E até que a gente vai chegar num ponto desse ponto que algo vai acontecer, e aí vai ter uma consequência muito grande para esse homem. E aí então que o Gogol também vai surpreender a gente, porque esse conto tem uma segunda parte, e essa segunda parte vai ter outras características aí que eu não vou falar para não dar um spoiler aí para vocês. Mas é um conto que faz a gente pensar principalmente sobre essas questões de aparência, de obsessão às vezes que a gente tem, da gente fixa a nossa atenção numa coisa e acaba deixando outras de lado. Mas o que eu mais gosto realmente até agora, né, do que eu li do Gogol, é realmente essa crítica que ele faz com esse tom um tanto satírico e esses elementos fantásticos que ele coloca nas tramas. O Retrato já vai ser uma história mais longa, assim, bem diferente de O Capote. Em Um Retrato, a gente vai estar numa loja, assim, de quadros, de obras de arte, só que tudo num estado terrível e de mau gosto, realmente, nada ali é bonito. Só que um pintor entra naquela loja e um retrato acaba chamando a atenção dele. É um retrato de um homem e ele tem um olhar assim muito forte. Parece até que os olhos são de verdade, realmente, que alguém ali está te olhando. E de uma forma assim um tanto diabólica. Bem, esse pintor então acaba levando esse retrato para casa. E aí vai entrar um toque assim de horror. E eu fiquei na dúvida se é para caminhar para esse lado mais horror, se até tem um toque sobrenatural, enfim. Mas aí a gente vê que esse jovem acorda então, e ele, como tá vivendo numa situação muito difícil, ele tá com o aluguel atrasado. E logo ali aparece, né, o proprietário do imóvel junto com um policial. E esse quadro esquisito aí que ele comprou, esse retrato, acaba chamando a atenção desse policial, que mexe no quadro, e aí cai um papel, um pacote, na verdade, desse quadro, e ele tinha sonhado com isso. Tem a ver lá com o sonho que ele teve, né, que eu não vou contar detalhes para vocês. Bem, ele pega rapidamente esse pacote, né, sem que os outros percebam, e aí ele vai ver uma quantia de dinheiro, assim, considerável. E claro que a vida dele vai mudar totalmente. Ele vai conseguir se tornar um artista reconhecido, vai fazer retratos de pessoas da alta sociedade. E a gente vê, então, que a personalidade dele acaba mudando. E esse vai ser o ponto-chave desse conto, porque parece que esse retrato, esse quadro específico, que tem um quê ali meio diabólico, acaba causando isso nas pessoas, uma mudança de temperamento, uma mudança da personalidade da pessoa, como ela acaba tratando os outros, como ela acaba encarando os bens materiais. Então, ali, em resumo, ele não teve apenas uma mudança de vida, ele teve uma mudança de pensamento também. E aí a gente começa a pensar, caramba, será que esse quadro aí carrega uma maldição? E mais uma vez, o Gogol vai surpreender a gente. Esse conto também tem uma segunda parte e a gente vai ver que essa história vai ganhar um novo rumo. Esse conto me fez pensar nisso, desse lado humano mais obscuro, no que certos acontecimentos podem despertar na gente, maus sentimentos, inveja, ressentimento, enfim. E por fim, você que acompanha aqui o canal sabe também que eu li Pastoral Americana, do Philip Roth. Eu fiz um vídeo só falando sobre esse vídeo, vou deixar o link aqui no box de informações, porque eu gostaria de ter aqui no canal vários vídeos comentando sobre a obra do Philip Roth. Então, a cada livro que eu ler, eu penso em fazer um vídeo exclusivo, né, contando para vocês a respeito da trama. E foi isso que eu fiz então com Pastoral Americana, que na verdade foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro já há um bom tempo, não me recordava muito bem dessa história. E aqui, na verdade, a gente vai mergulhar numa vida, na verdade, que se mostrou sem sentido. A gente tem um protagonista que era uma pessoa super bem sucedida ali na época da escola, era um ótimo atleta, acabou se tornando também um empresário, mas ali, na sua família, as coisas não andavam nada bem. Ele teve uma filha que
que se envolveu muito com questões políticas, ela se tornou realmente uma ativista e muito radical. Isso vai ter vários desdobramentos aqui nessa história, então muitos fatos aqui dessa história vão se passar durante a Guerra do Vietnã, e a gente vai ver aqui também um forte conflito de gerações. A gente vai ver aqui um pai que viveu ali a sua adolescência na época da Segunda Guerra Mundial, já se caminhando ali para o fim da Segunda Guerra Mundial, e uma filha que está vivendo ali durante a Guerra do Vietnã. Então, claro que durante esses conflitos que ele vai ter com a filha, essas situações super difíceis que ele vai passar, ele vai se questionar como pai, mas ele vai acabar se questionando também como marido, como empresário, enfim. Então, toda a vida dele ali vai se mostrar uma grande farsa, que na verdade ele não conhecia direito as pessoas à sua volta e não conhecia a si próprio, ou pelo menos não se permitiu fazer muitas coisas, né? Na verdade, ele era muito influenciado pelo seu pai. Ele acabou herdando, assim, do pai uma fábrica de luvas. Então aqui no livro a gente também vai ver uma parte que vai falar muito dessa fabricação, dessas luvas de couro, enfim, que era algo realmente que ele pegou para si, mas que a gente vai vendo no decorrer dessa história aqui, que também foi ficando sem sentido. Se você quiser saber mais dessa história, eu recomendo então que você assista esse vídeo que eu fiz comentando mais sobre o enredo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses livros que eu li. Me conta aí quais livros você leu nesse mês, se teve algum livro aí que também se tornou um favorito. Também peço para que você deixe a sua curtida. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.